Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo de número 22. Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Diz a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus com seus discípulos... Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. E estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um certo judeu, acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, ou também traduzido mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele está batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe serve e lhe ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já está a minha alegria cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Meus irmãos, gostaria de meditar nesta palavra, acerca daquilo que Deus tem ministrado no meu coração, dentro dessa passagem bíblica. O Evangelho de João, como nós bem conhecemos, ele tem por algumas características. A principal delas é mostrar que Jesus Cristo é Filho de Deus. Se nós olharmos para o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus mostra que Jesus é rei. O Evangelho de Lucas mostra que Jesus é o homem perfeito. O Evangelho de Marcos mostra que ele é servo. E o Evangelho de João identifica e caracteriza, dá ênfase de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Na nossa lição da escola dominical, nós estamos também tratando disso e nós comprovamos isso através de todo o texto discorrido por João. Nós vamos observar também que o Evangelho escrito por João, o apóstolo, aquele que era amado do Senhor, ele também é o que contém menos milagres, apenas 7 milagres operados por Jesus. Não que João não conseguisse registrar todos, mas ele escolheu alguns para justamente dar ênfase de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. No Evangelho de João também, que nós vamos ter a caracterização de Jesus 7 vezes como eu sou. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos a demonstração, e Jesus também é a luz. Então nós temos a demonstração de que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus enviado para cada um, para toda a humanidade, para salvar-nos então do pecado. Então João ele traz esse texto, ele traz esse evangelho, dando ênfase de que Jesus é o Filho de Deus. Mas dentro deste texto que nós estamos aqui no evangelho, no capítulo 3, nós observamos que João está falando de um outro João. O João que está sendo retratado aqui não é o João discípulo, não é o João apóstolo, mas é o outro João, o João Batista, aquele que é primo de Jesus, que nasceu antes de Jesus. É interessante que a história de João Batista, ela também é muito chamativa. Ela tem muitas lições para nossas vidas. Uma vez que a sua mãe era velha e estéril. Ela já estava avançada em idade e era estéril. E o seu pai também já estava avançado em idade. O que não permitia que ele viesse a nascer, forma que aos olhos do homem aquilo era impossível. Mas num certo momento, num certo dia, Deus se apresenta através de um anjo, manda um anjo até Zacarias, pai de João Batista, e diz: olha, vou te dar um filho. Ele não acreditou na promessa, aí Deus fez ele ficar quietinho e falou: você só volta a falar depois que o filho nascer. E João Batista nasce como fruto de um milagre, como fruto de uma promessa que Deus fez àquele homem, àquele casal que era justo diante de Deus. E João já nasce com uma grande responsabilidade, porque a Bíblia vai dizer que ele vem como aquele que vai preparar o caminho para o Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que João Batista seria um homem cheio do Espírito Santo, um profeta usado por Deus para aquela geração, para pregar o arrependimento. E nós observamos que a ênfase que João dá durante todo o seu ministério, toda a sua pregação, é de que as pessoas deveriam se arrepender para então
confessarem a Cristo e estarem seguindo a Jesus. Então João ele tem esse ministério de preparar o caminho para o Salvador. João vem cheio do Espírito Santo com essa missão principal, com essa mensagem principal, chamando o povo ao arrependimento, convertendo os pais aos filhos e os filhos aos pais. E é interessante que João Batista, outra coisa que me chama muita atenção dentro do seu ministério, principalmente registrado no Evangelho de João, é que o texto que nós lemos é a 4ª vez que João está testemunhando de Jesus Cristo. Lá no capítulo 1, os fariseus, eles chegam até João e vê João pregando, profetizando, a notoriedade de João, e fala assim: você é o Messias que havia de vir? Você é o prometido que Deus prometeu para a nação de Israel? E ele fala assim: não sou eu não. Eu sou só a voz daquele que clama no deserto. Eu só vim para preparar o caminho para ele. Em um outro momento, Jesus está se aproximando da onde João Batista estava batizando e João declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João, ele estava em todo momento testificando de Jesus, apontando para Jesus, testemunhando de Jesus. Em outro momento ele vai testificar também de que Jesus Cristo foi aquele que recebeu a autoridade do Pai, o Espírito do Pai, para fazer a sua missão. E aqui é o 4º momento em que João novamente vai testificar, vai testemunhar de Jesus. E isso, irmãos, me ensina uma lição muito interessante, muito importante para nossas vidas. É que em todo tempo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todos os lugares, nós devemos testemunhar de Jesus Cristo. Nós devemos falar do Senhor Jesus. A nossa vida não pode se resumir a nós mesmos, mas tem que glorificar ao Senhor. A palavra diz que nós não vivemos mais eu, mas Cristo vive em nós. Então tudo que fazemos, nós temos que buscar em todas as oportunidades colocar Jesus no meio da conversa. É desse jeito que João Batista trabalhava. Em todos os aspectos, em todos os momentos que ele estava, ele arrumava um jeito de colocar Jesus no meio da conversa. Quando a conversa começava a ficar torta, ele dava um jeito de endireitar, falando sobre Jesus. E esse deve ser um dos nossos principais missões aqui nessa terra. Falar do Senhor Jesus, glorificar o Senhor Jesus. Como o jovem Kelvin disse aqui, nós não podemos analisar apenas os nossos próprios interesses, mas aquilo que vem às nossas mãos deve servir de alguma maneira para glorificar o Senhor, para bendizer o nome do Senhor. A nossa vida deve ser um instrumento e um canal de bênção para a vida dos outros e para a honra e para a glória do Senhor Jesus, nosso Deus. Então, João está enfatizando isso através do seu comportamento, de que a sua principal missão é apresentar Cristo, é falar de Cristo, é glorificar o nome de Cristo através da pregação do Evangelho. E nós temos que ter isso muito claro em nossas vidas, em todos os momentos em que nós vivemos e passamos, a fim de que as pessoas tenham contato conosco e quando elas saírem de perto da gente, a sementinha foi plantada. A sementinha foi ali colocada no coração dela e nós temos a convicção de que o Espírito Santo irá fazer frutificar. Então isso me ensina e me anima. A cada dia, a cada momento, a cada oportunidade, nós apresentarmos a Cristo Jesus e testificarmos dele, porque é ele quem faz, é ele quem pode e é ele quem tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Louvado seja Deus. E aí, o texto vai continuar nos dizendo, nos ensinando o seguinte, que registra que Jesus estava com seus discípulos em um determinado lugar da Judéia, batizando, e João também batizava. E aí, tem uma discussão, um debate entre os discípulos de João Batista e um certo judeu, ou algumas traduções trazem alguns judeus. O que eles estavam debatendo aqui? A purificação cerimonial. O judeu, naquela época e hoje assim também, eles se preocupavam muito com a purificação externa, com a limpeza superficial e externa do corpo. Então eles estavam sempre muito cuidadosos para não comerem os alimentos impuros que estavam na lei de Deus. Eles se preocupavam muito com a parte estética e a parte exterior. Mas, de tanto zelarem, de tanto se preocuparem com aquilo que é externo, eles esqueceram de purificar o próprio coração. Que chega um momento que Jesus vai dizer assim, olha, vocês são como sepulcros caiados. Vocês estão todos bonitinhos por fora. Vocês estão enganando todo mundo por fora. Mas o coração de vocês está sem misericórdia. O coração de vocês não pratica a justiça. A mente de vocês está corrompida pelo pecado. Então, eles estavam muito preocupados com a forma como eles iam se apresentar.
Os fariseus, eles oravam em público para que as pessoas vissem que eles estavam orando. Eles jejuavam e faziam de tudo para que as pessoas vissem que estavam jejuando. Jesus conta a história de um homem publicano que não era bem visto na sociedade, e ele chega diante de Deus, se humilha, pede perdão a Deus e Deus o favorece. Mas aquele fariseu, ele fala assim: ainda bem, Senhor, que eu não sou como esse publicano. E Jesus diz que esse não foi justificado, porque eles eram hipócritas, eles eram soberbos, eles não levavam em consideração que eles precisavam ser transformados por fora e por dentro. Então, eles começam a discutir. Por quê? Porque João Batista e Jesus Cristo traz uma purificação que vai para além da coisa externa. Jesus fala assim: não, o que contamina o homem é aquilo que sai dele, é aquilo que provém do coração. Se o seu coração for bom, será um bom tesouro. Mas se o seu coração for mau, será um mau tesouro. Se os teus olhos forem limpos, se a tua alma for limpa, então os teus olhos serão puros. Mas se a tua alma estiver contaminada, então os teus olhos estarão em trevas. Então João Batista e Jesus Cristo traz uma purificação que é muito mais profunda, que vai além daquilo que pode ser enxergado pelos olhos humanos. A purificação que Jesus Cristo traz para nossas vidas, ela muda o nosso caráter, ela muda o nosso estilo de vida, ela muda os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos propósitos. A purificação que Jesus faz, ela nos transforma em uma nova criatura. Então ela vai muito além daquilo que os fariseus poderiam oferecer. Eles lavavam as mãos, lavavam os pés, lavavam o corpo, mas não podiam transformar o coração. Aquela água que eles usavam não purificava o coração deles, mas a água que Jesus trouxe, a água que Jesus ela purifica todo o coração e toda a mente. Então, Jesus está trazendo uma restauração que nos tira das trevas e nos coloca na sua maravilhosa luz. É interessante como Jesus ele faz uma regeneração. Nós estávamos mortos no pecado, vivíamos uma vida de qualquer jeito, mas Jesus nos deu um novo propósito. Ninguém dava nada pela gente. Estávamos lá no lamaçal e ele tira do lamaçal, limpa com muita calma, com muito cuidado e nos coloca na sua presença e nos prepara uma mesa no meio dos príncipes. Então é interessante como Jesus ele vai muito mais profundo. É uma mudança que vai muito além daquilo que o homem pode fazer. Quando eu olho para essa situação de Jesus nos purificar, nos restaurar, eu lembro da história de Naamã. Quando nós falamos de Naamã, nós só lembramos que ele tinha lepra. Mas a doença de Naamã não se limitava à lepra. Naamã tinha 3 doenças. Primeiro, a lepra. A segunda é que ele era prepotente, ele era arrogante. E terceiro, que ele era idólatra. Ou seja, ele tinha um problema físico, a lepra, um problema moral, que era a questão da arrogância, e um problema espiritual, que ele era idólatra. E quando Naamã chega diante do Jordão, ele tem esses 3 problemas. Mas quando ele mergulha no Jordão e sai do Jordão, ele sai curado da lepra, da idolatria e da prepotência. Louvado seja Deus. Porque Jordão representa o poder de transformação de Jesus. Representa esse poder que Jesus Cristo tem de curar da enfermidade, de curar o caráter e de curar das idolatrias que nós vivíamos. Então Jesus nos restaura por completo, de uma forma que é difícil até explicar, só podemos viver. Onde as pessoas olham e falam assim: meu Deus, mas você mudou mesmo. A gente mudou, porque Jesus Cristo operou essa mudança e essa transformação em nós. É pelo sangue de Jesus Cristo que nós somos limpos, purificados e nos tornamos alvos como a neve. Quando Deus ele olha para nós, ele olha o sangue de Jesus Cristo derramado sobre as nossas vidas e derrama a sua graça e sua misericórdia. Então é essa purificação que Jesus Cristo vem trazer, que é diferente dos fariseus, diferente dos saduceus, e eles ficavam escandalizados, porque Jesus comia com os publicanos, Jesus às vezes não lavava a mão antes de comer, e eles ficavam escandalizados com aquilo. E Jesus está falando: vocês estão lavando a mão, mas não estão lavando o coração. Vocês não estão praticando a justiça, a misericórdia, o amor ao próximo. Estão se esquecendo de tudo isso. Então, nós precisamos estar atentos, não só à purificação externa, mas também à interna. A santificação começa de dentro para fora, onde Cristo Jesus nos faz uma nova criatura. Louvado seja Deus. E aí eles estavam discutindo sobre isso. E aí eu imagino que João ficou ali só observando o que eles estavam falando, o que eles estavam discutindo. E aí eles chegam até João e falam assim: Rabi, mestre, o senhor está sabendo aí que o tal do Jesus, que o senhor fez propaganda dele, ele está lá batizando, está todo mundo indo com ele lá, está todo mundo indo atrás dele, procurando ele, o ministério dele. O senhor está sabendo disso aí? Ou seja,
eles queriam causar entre Jesus e João uma disputa, uma contenda. É como se eles estivessem dizendo assim nos dias atuais, trazendo para o nosso contexto. Tá vendo aí, João? Você falou que ele era o Cordeiro de Deus, que você não era digno nem de desamarrar o sapato dele. Agora ele está lá, está pregando, está batizando todo mundo. Você está perdendo audiência, João. Você está perdendo membro. Aí, ele está roubando tudo de você, passou na sua frente, está mais famoso que você. É como se estivessem dizendo isso e querendo criar uma disputa entre eles. Meus irmãos, muitas das vezes isso acontece no nosso dia a dia, lá no nosso serviço. Alguém fala assim, mas você arrumou um emprego para ele e ele já passou na sua frente. Ele já está mais acima do que você, querendo criar em nós um espírito de murmurador, de ingratidão, de inveja e de cobiça sobre aquilo que é do outro. Então chegam para João e falam assim, você não vai fazer nada, não? Está lá, ele está batizando todo mundo, ele está fazendo mais sucesso que você, ele está pregando mais do que você. E aí trazem essa situação. Isso é laço do diabo para nos prender, para nos derrubar, e nós precisamos estar atentos. Porque, como eu disse, isso é o plano do inimigo para nos colocar na murmuração, na inveja, na cobiça. De nós queremos, se João, ele é um crente assim, imaturo, se ele é um crente fraco, ele fala assim, é verdade, né? Poxa vida, eu falei bem do Jesus, falei que era cordeiro, falei que ele era cheio da unção, e agora, aí está mais do que eu, está fazendo... Não, mas João, ele toma uma atitude diferente. E é essa atitude que Jesus Cristo e que Deus quer de nós. O quê? Uma atitude de maturidade. E ele vai falar assim, não estou entendendo essa conversa de vocês. Eu sei aonde vocês querem chegar, mas eu não vou me render diante disso. Ele fala assim, olha, não, ninguém recebe nada que não for dado do céu. O que ele está fazendo é porque Deus determinou que ele fizesse assim. E o que eu estou fazendo é que Deus determinou assim. Ou seja, ele está no quadrado dele e eu estou no meu. Ele está fazendo a função dele e eu estou fazendo a minha. João entendia a sua identidade e a sua função. E era feliz com aquilo. Ele não estava querendo passar na frente de Jesus e fazer mais sucesso que Jesus. Não, ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em cumprir a sua missão. Qual era a sua missão? Preparar o caminho para o Senhor Jesus. Aí João vai dizer assim, olha, ninguém recebe nada que não for dado do céu. E é o que nós cantamos aqui. A Deus toda a honra e toda a glória. Ele é digno, é Ele quem faz, é Ele quem opera, é Ele quem transforma, é Ele quem faz os milagres. Então, nós devemos de dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. E João continua dizendo assim, olha, vocês mesmos são minhas testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, eu não sou o enviado, mas eu vim preparar o caminho para Ele. Então, meus irmãos, nós precisamos ser cristãos maduros e não nos deixarmos levar por essas contendas. Porque às vezes o inimigo usa alguém para nos colocar nisso. Falar assim, não, você não vai... Não vou falar nada, porque cada um está fazendo o seu. Se ele está lá, Deus abençoe ele lá onde ele está. E eu estou aqui, Deus me abençoa aqui. Então nós precisamos estar atentos e saber qual é a nossa função. Porque Deus tem um trabalho para cada um de nós. E um trabalho útil. A Bíblia diz que nós somos um corpo. E o corpo é formado por muitos membros. E cada membro foi dado por Deus. Então cada um tem uma função. Talvez o que eu faço o irmão não faz. O que o irmão faz eu não faço. Mas todos juntos fazemos para a honra e para a glória do Senhor. E sejamos felizes, sejamos contentes com aquilo onde Deus tem nos usado. Então, João continua dizendo, olha, eu não sou o Cristo, eu não vim para ocupar o lugar de ninguém, eu estou fazendo a minha função, é aquilo que Deus projetou para a minha vida. E aí, ele vai usar uma comparação, da qual eu acho interessantíssima. E ele vai dizer assim, olha, o noivo, o esposo, pertence à esposa, e a esposa pertence ao esposo. Mas o amigo do esposo, esse se alegra em servir e ouvir. João está dizendo, Jesus Cristo é o esposo, é o noivo. Algumas versões vão dizer noivo. Jesus é o noivo. A igreja é a noiva, a esposa. Ou seja, João está centralizando a pessoa de Jesus Cristo. Está mostrando que Jesus é o centro. Jesus é o dono da igreja. Jesus é aquele que comanda, é aquele que tem um relacionamento íntimo com a sua igreja. E João se coloca na posição de amigo, daquele que ajuda, daquele que auxilia, daquele que se alegra com a presença do esposo. Então João está dizendo, olha, é ele quem merece toda a honra, é ele quem merece toda a glória. É ele quem é digno do louvor, é para ele que vocês devem olhar. Ele está fazendo a função dele, que é conduzir a igreja, que é escolher os seus para estar com ele. E aí ele usa essa comparação, porque envolve fidelidade, envolve relacionamento.
E aí João vai dizer assim: mas o amigo do noivo se alegra em servir e ouvir, e a minha alegria já está cumprida. Isso toca o meu coração e mexe muito comigo, e Deus falou poderosamente ao meu coração. Porque João não precisava de mais nada. João está dizendo assim: eu não preciso da posição, eu não preciso do destaque, eu não preciso de bens materiais, tudo que eu preciso eu já tenho. Eu ouço a voz dele e eu sirvo a ele. João está dizendo assim: a minha alma está satisfeita, o meu coração está alegre, porque eu estou servindo ao Senhor dos Senhores e eu estou ouvindo a voz dele. Eu não preciso de bens materiais, eu não preciso ser aplaudido pelo povo, eu não preciso de nada dessa terra, porque a minha alma está satisfeita na voz do Senhor. Louvado seja Deus. João entendeu que servir a Jesus é um grande privilégio, que ser um representante de Cristo é o melhor que se pode desfrutar nessa terra. Certa vez chegaram para o grande pregador Billy Graham e disseram assim: olha, você não quer lá servir a rainha, você não quer você não quer ser presidente dos Estados Unidos? E ele falou assim: não posso baixar o nível, eu sou embaixador do reino, eu sou embaixador do reino de Deus, como é que eu vou baixar o nível? Então nós temos esse grande privilégio de servir ao Senhor dos Senhores. Talvez o presidente do Brasil nem sabe que a gente exista, o prefeito de Cuiabá nem sabe o nosso nome, mas o Deus que criou os céus e a terra nos conhece da cabeça até os pés e nos chama pelo seu nome. Louvado seja Deus, nós somos conhecidos dele, e isso é motivo de nós nos alegrarmos e regozijarmos na sua presença. João está dizendo assim: eu estou plenamente satisfeito, não preciso de mais nada para completar a minha alegria de servir e de ouvir ao Senhor. Ele entendeu que servir a Deus é a melhor coisa que se pode ter. Para o mundo, ser servo é ser algo assim, né? Lá embaixo. Ser servo, não quero não. Na visão mundana, na visão humana, é isso. Mas para Deus, ser servo é aquilo que lhe agrada. Sabe por quê? Moisés, no livro de Josué, ele é chamado de servo 15 vezes. 15 vezes Moisés é chamado de servo do Senhor. Isso significa também que Deus, ele nos chama para ser servo. Lá no começo, Deus diz assim para Josué: Josué, Moisés, meu servo é morto. Então perceba que para Deus, diante de Deus, Moisés era seu servo, e ele tinha prazer nisso. O apóstolo Paulo, em 3 das suas cartas, ele vai dizer: eu, apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. O mesmo próprio Jesus Cristo disse: eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Então nós temos um grande privilégio, meus irmãos. Nós temos uma grande alegria que o mundo não pode desfrutar, que é servir ao Senhor dos Senhores, o dono de tudo, aquele que tem e pode fazer todas as coisas. Se aqueles que servem ao diabo, eles vão para o inferno. Aqueles que servem à carne receberão como salário a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas para quem serve a Jesus tem galardão, tem coroa, tem vida eterna, tem o fruto da árvore da vida, tem novo nome, tem um céu de glória preparado para nós que servirmos ao Senhor. Tem provisão de Deus, tem libertação, tem a proteção, tem a guarda dele sobre as nossas vidas, porque nós servimos ao nosso Deus. Então servir a Deus é garantia da sua presença conosco, da sua proteção, do seu favor estendido sobre nós. E João entendeu isso. E ele fala assim: não, eu estou tranquilo, eu estou servindo, eu sou amigo do noivo, eu me alegro em servir a ele e me alegro em ouvi-lo. Porque neste tempo, Deus quer que a gente sirva a ele, Deus quer que a gente faça a obra dele, mas também se relacione com ele. Nós não podemos nos ocupar demais com a obra e esquecer do Deus da obra. Deus quer que a gente seja ativo, seja dinâmico, seja proativo, faça a obra dele, mas também tenha tempo para ouvir a voz dele. A igreja que antecede o arrebatamento é uma igreja sensível para ouvir a voz do Senhor. E João, ele equilibra as coisas. Eu me alegro em servir, mas me alegro também em ouvir. Ouvir a voz de Jesus. Eu imagino a alegria de João é a mesma que nós sentimos quando nós ouvimos a voz do Senhor. Nós ouvimos a sua poderosa voz através da leitura da palavra. Nós ouvimos a sua voz através de um profeta que Deus levanta para falar conosco. Mas nós também ouvimos principalmente a sua voz falar ao nosso coração. Porque nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós ouvimos sim o Senhor falar. E nós ouvimos o seu direcionamento durante o nosso dia. Ele fala no nosso coração e nós sentimos porque somos filhos e reconhecemos a voz do nosso Pai. Louvado seja Deus.
E é essa alegria que toma conta de João. E fala assim: eu estou completamente feliz, porque estou ouvindo a voz do Senhor, louvado seja Deus. Imagine um pai, uma mãe que está distante do seu filho, às vezes em um outro país, e quando ele ouve a voz do filho, ele fica alegre, ele chora, ele se compadece, ele se alegra, ele pula, porque está ouvindo a voz do filho amado, e o filho a voz do pai. E essa mesma alegria que João tinha, todas as vezes que ele parava e olhava Jesus ensinando, admirando ali o Filho de Deus, admirando o Deus vivo no meio deles, e ele estava alegre, regozijando. Enquanto os outros estavam querendo colocar um ciúme nele, ele estava totalmente completo, dizendo: eu me alegro em ouvir a voz do Senhor. Louvado seja Deus. E nós temos esse privilégio, meus irmãos. O mundo não consegue ouvir essa voz, mas nós, através do Espírito Santo de Deus em nós, conseguimos ouvir a voz do Senhor, dizendo que vai dar certo, nos guardando, nos guiando. Um exército, ele segue a voz do seu comandante, e nós seguimos a voz do Senhor. Nós somos o exército de Deus nessa terra. Ele é o nosso general, e nós nos guiamos, nós andamos com base na voz do Senhor. E diante dos seus ensinamentos é preciso máxima atenção. É preciso nós ouvirmos a voz do Senhor com carinho, com cuidado, e praticarmos aquilo que Ele está nos dizendo. O diabo vai tentar levantar todo tipo de barulho, todo tipo de confusão, para nos impedir de ouvir a voz do Senhor. Mas ele continuará bradando para que nós caminhemos em direção à cidade celestial. E nós precisamos calar os barulhos levantados pelo inimigo para ouvir a poderosa e potente voz de Deus. E tem hora que Deus fala de forma tremenda, mas tem hora também que Deus fala tranquilo. Foi assim que ele falou com Elias, falou na brisa. A depender do momento em que nós estamos vivendo, Deus sabe exatamente a maneira como Ele tem que falar. Quando os discípulos estavam lá no mar revolto, Jesus deu um brado, fala: acalma-te vento, aquieta-te mar, e as coisas acalmaram. Mas para falar com Elias, Ele falou calma, Ele falou doce, porque Ele entende a nossa situação, e Ele sabe exatamente como tratar com cada um de nós. Nós descansamos e alegramos na voz do Senhor, porque ela é uma voz poderosa. Poderosa para curar, poderosa para libertar, poderosa para salvar. A Bíblia vai dizer que nos próximos capítulos, que o povo de Samaria foi escutar Jesus e foi salvo por Jesus. Jesus fala e as coisas são criadas. Jesus fala e nós recebemos libertação. Jesus fala e o diagnóstico humano é transformado pelo falar da voz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então nós descansamos na voz do Senhor. Nós precisamos almejar, desejar ouvir a voz do Senhor todos os dias. Todos os dias em oração, em consagração, em leitura da palavra do Senhor. Porque a voz do Senhor, ela é poderosa, independente do contexto em que você está vivendo. Não importa onde se está. Se está aqui no Brasil, se está do outro lado do mundo, não importa. Se é no leito de enfermidade, se é disputando de saúde, não importa. A voz do Senhor, ela supera todos os desafios, ela rompe todas as barreiras para nos alcançar e trazer paz ao coração atribulado, para trazer cura àquele que está ferido. Louvado seja o nome de Jesus. A voz do Senhor rompe com todas as barreiras. Salmo de número 29, versículo 5, vai dizer que a voz do Senhor, ela quebra os cedros do Líbano, que é uma árvore altamente resistente. Isso significa dizer que não há barreira levantada pelo inimigo que possa impedir que a voz do Senhor chegue até nós. Isso significa dizer que a voz do Senhor é poderosa para desfazer toda a corrente, todo laço, toda obra feita pelo inimigo, para que nós possamos prosseguir em intimidade com Ele. Pode levantar a barreira que for, o cedro, o grilhão, a muralha que for, o Senhor coloca abaixo através da sua poderosa voz, e nós temos acesso a Ele. Louvado seja Deus. Mas a voz do Senhor, ela também é mais forte, ela também é mais poderosa do que as águas, porque o Salmo 29, versículo 3, vai dizer que a voz do Senhor é sobre as águas. Então quer dizer que naquele momento de maior dificuldade, de maior tempestade na tua vida, de confusão, de atribulação, aquela coisa que você não vê mais saída, você está como os discípulos sendo açoitado pela água, pelo vento, mas a Bíblia está dizendo que a voz do Senhor é sobre a tempestade. Pode ter a dificuldade maior que for, a voz do Senhor é sobre isso. Pode estar a tribulação maior que for, ventania, o mar revolto do jeito que for, a voz do Senhor, ela é soberana. Louvado seja Deus.
Isso descansa a minha alma, porque pode vir a aflição, a agonia que vir sobre mim. Eu sei que a voz do Senhor passará por cima disso e eu desfrutarei da bonança que Ele tem para a minha vida. Ainda no Salmo de número 29, a Bíblia vai dizer que Deus controla até o dilúvio. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, depois ali que Caim mata Abel, a coisa começa a ficar bem feia. É um monte de coisa errada, um monte de pecado, e as coisas ficam bem complicadas. E parece que Deus perdeu o controle. Parece que as coisas não estão mais saindo do jeito que Deus queria. Mas no capítulo 6, Deus mostra que a coisa nunca saiu do controle dele. E Ele manda o dilúvio e fala para Noé, constrói a arca aí, manda o dilúvio. E você tem do capítulo 6 ao capítulo 10, é só Deus falando e é só Deus agindo. Aquilo que parecia que tinha perdido, não tinha mais solução, você vê novamente que Deus está no controle de tudo. E no dia que Deus falou, começa o dilúvio, começou. E no dia que Deus falou, acaba o dilúvio, acabou o dilúvio. Porque Ele é soberano sobre todos e sobre todas as coisas. Ele tem tudo na palma das suas mãos. E esse deserto acaba na hora que Deus quer. Essa prova acaba na hora que Deus quer. Porque Ele é poderoso e a sua voz é poderosa. Louvado seja Deus. Aleluia, meus irmãos. Pode estar faltando tudo. Pode estar faltando bens materiais, pode estar faltando o que for. Você não pode ser rico, bem sucedido à visão do mundo, mas você pode se alegrar em ser servo do Senhor, em ouvir a sua voz. Talvez o mundo olhe para nós e nos chame de loucos, nos chame de quadrados, retrógrados, ultrapassados, mas o que importa é que Deus olha para nós e diz, meu servo, minha serva, meu filho e minha filha. Aleluia. Nós podemos desfrutar desta alegria de servirmos ao Senhor, isso nos basta, e ouvir a sua voz. Quantos estão aprisionados? Quantos estão com seus ouvidos fechados, ouvindo os barulhos de Satanás? E nós estamos desfrutando dos louvores, das palavras do Senhor. Nós podemos ter acesso àquilo que Deus brada em nossos corações. Quantos estão com os corações congelados, como pedras, fechados, e não podem desfrutar disso? Mas nós podemos nos alegrar constantemente. Por que você está feliz? Por que você está alegre? Porque eu sirvo a Jesus e porque eu ouço a sua voz. Louvado seja Deus. É uma alegria, irmãos, que o ouro e a prata não compram, que o homem rico que não serve a Deus não pode ter. Está morando lá no Alphaville com o carro importado, mas não tem, porque não serve e porque não ouve ao Senhor. Então, neste tempo, Deus quer uma igreja que sirva a Ele, que trabalhe em prol da obra dEle, mas também que esteja atento para ouvir a sua voz, que esteja sensível para ouvir o seu falar e possa cumprir conforme a sua palavra. E quando nós ouvimos a voz de Deus, tem provisão, porque Pedro estava pescando a noite inteirinha, e Deus disse assim, e Jesus chegou para ele e falou assim, lança a rede aqui. E aí Pedro falou, Jesus, mas eu pesquei a noite inteira, mas por causa da tua palavra, eu vou lançar de novo a rede. E quando ele lançou, pegou grandes peixes. Provisão de Deus através da sua palavra. Então, meus irmãos, por mais que pareça impossível aos olhos dos homens, obedeça as palavras do Senhor, esteja atento, esteja sensível ao que Deus está bradando, porque Deus fala conosco, meus irmãos, como eu disse, através da palavra, através do nosso coração. Às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, às vezes a gente acha que é nós mesmos, mas não, é o Espírito Santo de Deus nos instruindo, nos dando livramento, nos dando a estratégia para fazer a sua vontade, diariamente, constantemente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Eu quero convidar a irmã, se possível, cantar aqui novamente o hino que foi cantado aqui. E eu gostaria de fazer uma oração pela igreja, a fim de que nós possamos resgatar esta alegria novamente, e termos essa convicção de que o Senhor tem preparado isso para nós, de que podemos nos alegrar sim na presença do Senhor, pois desfrutamos de um privilégio que nem o mundo não desfruta, que é ser servos do Senhor, que é ser filhos do Senhor, eleitos de Deus, e ouvir a sua graciosa e poderosa voz. Se há alguém enfermo nesta noite, eu convido você a vir à frente, nós estaremos orando pela sua vida. Talvez você esteja passando por uma situação complicada, talvez você esteja como lá no Salmo 29, versículo 3. Você esteja como os discípulos, no meio do mar, com os ventos e a tempestade te assolando. Mas a voz do Senhor, ela é sobre tudo isso.
Ela passa por cima das águas. Talvez você esteja aflito, talvez você esteja ansioso, talvez algo esteja tirando a tua paz e você não consegue se libertar disso, mas a voz do Senhor está aqui nesta noite para quebrar os grilhões, para quebrar as correntes, para curar as enfermidades. E eu te convido nesta noite, vem à frente, pois o Senhor quer algo novo para a tua vida. A voz dele